Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui bastante interessante para nós, com uma pergunta bastante interessante. Pergunta essa também que me fizeram, e essa pergunta, ela, por certo, ela deve também já ter batido no seu pensamento, no seu coração, e você já falou consigo mesmo: caramba, será que é isso? Muito bem, que pergunta é? O vídeo de hoje, né, o vídeo que nós estamos gravando agora, vai tentar responder a seguinte pergunta. Se o inimigo, né, que a Bíblia chama de Satanás, que é uma expressão hebraica para adversário, a palavra Satanás, ela vem da raiz hebraica Satan, e essa palavra quer dizer adversário, aquele que se opõe, aquele que é contraditório, aquele que está se fazendo oposição contra, contrário, né? Então isso quer dizer essa expressão aí. Como eu falei num vídeo anterior que eu gravei já algumas vezes aqui, falei essa expressão, ela pode significar também até um homem, um ser humano. Ele pode ser um Satanás, ou seja, um adversário. Uma pessoa que se opõe a nós e que quer ver o nosso mal, ela pode fazer este papel de adversário. Então, etimologicamente falando, é correto nós falarmos assim, ainda que nós não vamos chamar ninguém de Satanás, que isso aí é uma coisa que não nos cabe. Isso é um termo até que, devido ao peso que essa palavra tem, né, à luz da Bíblia, e o personagem que ela representa, chamar o nosso semelhante disso, fica uma coisa assim, bem assim, antiética e pesada espiritualmente falando, não é mesmo? Então, sabemos que esse ser caiu em algum tempo, né? Nós vamos ainda fazer um vídeo sobre isso, a queda de Satanás, né? Alguns falam a queda de Lucifer, né? Tem até um vídeo aqui no canal, dou uma pequena noção acerca dessa palavra Lucifer, é uma palavra latina, ela não é uma palavra grega nem hebraica, é uma palavra de origem latina. Isso significa aquele que porta a luz, ou portador da luz, ou iluminado, né? Todo dá ensejo, né, a essa palavra. E o próprio Jesus, também, lá em Apocalipse, ele é chamado de resplandecente estrela da manhã. E ali a palavra também, no latim, ela tem ali uma raiz da palavra Lucifer. Então, alguns dizem que Lucifer é um nome, Lucifer é um nome tenebroso. Na verdade, não é um nome tenebroso, é um nome belo. É um nome que tem uma etimologia bastante bonita, bastante significativa, né? No grego e no hebraico nós vamos encontrar outras expressões. No grego vamos encontrar a palavra Reósforos e no hebraico vamos encontrar Hillel Ben, né? Que é como filho da alva, que é traduzido também como Reósforo, o iluminado, o portador de luz, o que leva a luz, né? Então isso é muito interessante. Então sabemos que esse ser, porque Jesus falou que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que um pronome possessivo é usado para falar de Satanás e diz que seus anjos, é um pronome possessivo, mostrando que ele tem anjos que servem a ele. É por isso que ele é chamado de Belzebu. Quando interpelaram Jesus, dizendo que os milagres de Jesus eram milagres que ele os fazia pelo poder de Belzebu. Belzebu significa bem associado, né, com Baal Zebub, que quer dizer, Bub quer dizer uma derivação de moscas, e Baal quer dizer senhor. Então seria Baal Zebub, senhor das moscas. Dizem os grandes etimologistas, né, que estudam os étimos, que esta palavra Belzebu, ela é oriunda de Baal Zebub, que era uma entidade cananeia muito adorada naquelas regiões ali próximas de Israel, ok? Então, para você poder se situar aí dentro que estamos falando. Então, o vídeo de hoje vai estar baseado em Jó capítulo 1, versículo de número 6, que está dizendo assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, texto enigmático, né?
E também capítulo 2 de Jó, versículo 1, que diz assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Eu vou ler o versículo de número 2. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Muitos querem pegar esse versículo, né? E demonstrar que Satanás tem acesso ao céu. Ao céu? Muita gente pega esses 2 versículos, esses 3 versículos, principalmente os 2, né? 2 e versículo 1 de Jó e capítulo 1, versículo 6 de Jó, para dizer que Satanás tem acesso ao céu. Pego também uma passagem lá de Apocalipse, que fala que houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Mais uma vez ali, um pronome de possessão, pronome possessivo. Miguel e seus anjos, mostrando que Miguel tem anjos ao seu serviço. E também o dragão, que é uma representação de Satã, tem anjos também a seu serviço. Então mostra que ali eles pelejaram e não houve mais lugar para eles no céu. E ele veio e foi precipitado na terra, e veio-se uma voz que disse lá o seguinte, do céu: Ai da terra, porque Satanás desceu até a terra e ele sabe que tem pouco tempo. Então algumas pessoas dizem que, baseado nesses versículos, que Satanás ele tem acesso ao céu de Deus. Mas eu pergunto a você, a bem da honestidade, meus amados irmãos e meus amigos, lendo os textos que eu acabei de ler, lendo as passagens que eu acabei de mencionar, o texto está dizendo que Satanás esteve no céu de Deus? Uma vez que sabemos que ele de lá foi expulso, uma vez que sabemos que de lá ele foi precipitado, o próprio Cristo disse que via Satanás cair do céu como um raio. É claro que isso está associado também ao reino de Deus que chegou na terra por meio de Cristo, estava sendo anunciado também pelos seus apóstolos. E ali no caso fala de Lucas capítulo 10, que foi a missão dos 70, que vieram muito alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios estão se submetendo. E Jesus fala: eu via Satanás cair do céu como um raio. Cristo está falando da vitória, do triunfo do reino de Deus sobre o reino de Satanás, e ele usa essa expressão que via Satanás cair do céu como um raio. Mas também pode ser uma expressão que Jesus está falando acerca da queda dele do céu de Deus, do céu morada de Deus. Ah, mas pastor, está dizendo que estava lá os filhos de Deus, junto na presença de Deus, e de repente no meio deles se pôs Satanás. Ora, meus amados, temos que nos lembrar que Deus é onipresente. Ou seja, Deus pode se fazer presente aonde Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Deus não tem lugar geográfico que Ele possa deixar de ir. Deus, Ele pode encher todo lugar, toda a terra, diz a Bíblia, que está cheia da glória de Deus. Então Deus não está limitado no tempo e nem está limitado no espaço. Deus é atemporal e Deus é ageográfico. Em outras palavras, os textos não estão dizendo, nem em Jó e nem tampouco no Apocalipse, que Satanás esteve no céu de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, local aonde estão os santos anjos de Deus. O que o texto está dizendo é que os filhos de Deus estavam reunidos na presença de Deus, mas o texto não diz aonde essa reunião aconteceu. Aí a suposição teológica, a suposição dos pesquisadores e a suposição também de alguns, né, dizem que por estar ali a presença de Deus era o céu de Deus, a morada de Deus, a morada do Altíssimo, conforme diz o livro de Salmos ali em muitas passagens, a morada do Altíssimo, o trono de Deus, né, o trono da glória de Deus. Não se diz que Satanás foi até o trono da glória de Deus,
ou que ele foi namorada do Altíssimo. Não se usa essa expressão, diz apenas que ele se apresentou juntamente com os filhos de Deus. Eu vejo isso como uma prestação de contas e vejo isso uma ressalva poderosa da soberania de Deus sobre a figura de Satanás, mostrando que Satanás não é como no dualismo zoroastrianista, né? Que diz que há o Deus do bem e o Deus do mal. Arimã e Ormuz, o Deus do bem e o Deus do mal. Arimã, Deus do mal, Ormuz, Deus do bem. Não há esse dualismo. Não existe um Deus do mal, sendo ele Satanás, com o mesmo poder de Deus, porque há tantos hoje nas igrejas que dá um status tão grande ao inimigo, a Satanás, que dá a impressão que ele é igual a Deus, ele tem o mesmo poder que Deus tem. Isso é um dolo engano. À luz das Sagradas Escrituras, errôneo. Não há esse paralelo, essa comparação. Deus é Deus e não há outra rocha além dele. Deus é o Todo-Poderoso. Nunca na Bíblia vai haver essa expressão referindo-se ao inimigo, a Satanás como Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Só Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Ok? Então, Satanás tem acesso ao céu de Deus? Eu, particularmente, à luz dos textos que nós lemos e à luz de uma leitura honesta do que acabamos de ler em Jó, não vejo esse céu que as pessoas veem no texto. Eu simplesmente não olho para esse texto, não vejo falando de morada de Deus, santuário do Altíssimo, trono da glória, trono da justiça, trono de poder, que são as expressões que são usadas para falar da habitação de Deus, do local aonde Deus está. Não diz que Satanás esteve no trono de Deus, na morada de Deus, no santuário de Deus, nas mansões de Deus. Não fala isso. Apenas diz que os filhos de Deus, que aqui cresce, tá? Bnei Ha-Elohim no hebraico, né? Cresce que esses Bnei Ha-Elohim, eles eram os anjos. Não se diz a palavra malar no hebraico, né? Mas está dizendo Bnei Ha-Elohim. Mas acredito que esses Bnei Ha-Elohim, que são os filhos de Deus, destas passagens de Jó 2, versículo 1, e Jó, capítulo 1, versículo 6, acredita-se que eram os anjos, esses filhos de Deus, e que Satanás foi lá para prestar conta. Veem que Deus fala, de onde você vem? É claro que Deus sabia, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, nada escapa ao conhecimento de Deus. Mas o que esse texto quer nos evidenciar? Deus está nos mostrando o seguinte, que o inimigo da minha alma, o inimigo da sua alma, o nosso adversário, ele tem que prestar contas a Deus. Ele não está fazendo o que ele quer, da maneira que ele quer, independente como ele quer, porque há um Deus sobre ele, um Deus todo-poderoso, um Deus supremo, um Deus que é o dominador de todas as coisas, a quem até Satanás tem que prestar contas. E é isso que o texto está nos ensinando, como principal ensinamento. E ele tem que dar relatório. Eu estou vindo de passear pela terra, não entendo esse passear como dar volta, ir no Tivoli Park, e dar uma volta na montanha-russa, e dar uma volta ali, por aí, andar, sabe? Ir no aterro do Flamengo, ir lá no calçadão de Copacabana, e ver a Estátua da Liberdade. Não entenda esse passeio como vendo dessa maneira. Passear aqui é uma expressão, passear e rodear a terra, era uma expressão, é um hebraísmo, tá? É um hebraísmo para mostrar que ele estava fazendo o trabalho de um espia. E às vezes também, antigamente, havia muito isso. Nas tradições hebraicas, judaicas, nós encontramos isso. Um rei, quando ele queria saber se ele estava bem quisto ou mal quisto no meio do povo, Deus, o rei, melhor dizendo, né? O rei, ele dava uma volta no meio do povo, ele circulava no meio do povo. Ele circulava a terra, andava no meio da terra para ouvir aquilo que o povo estava dizendo dele. Ele ia nas tabernas, ia disfarçado, é claro, né?
com uma roupa que não tinha nada a ver com roupa real. E ele andava pela terra. Isso daí é um hebraísmo que é usado no livro de Jó, que é um livro que tem muitos hebraísmos. Inclusive, vou te dar aqui alguma coisa bem interessante de conhecimento agora. O livro de Jó é o hebraico mais difícil de toda a Bíblia. Existem termos ali que até os mais peritos hebraístas têm dificuldade para traduzir. É o hebraico mais complexo de todas as escrituras sagradas. É o hebraico do livro de Jó, Iov. O livro de Jó, HaSefer Iov. É um hebraico muito difícil, meus amigos. E aqui está cheio de hebraísmos, ou seja, expressões hebraicas que refletem a cultura hebraica, a cultura judaica. A cultura muito antiga desse povo milenar e que é espoçada aí. Então, esse hábito de rodear a terra era um hábito de reis que queriam saber o que os seus súditos estavam dizendo dele. O que eles estavam falando. É uma alusão a isso também. E Satanás, ele rodeia a terra para ver, e ali ele vê um homem especificamente que era Jó. E ele mira todas as suas armas em Jó. Mas como o texto não é sobre Jó, propriamente dito, ainda que se baseie em Jó, o texto é para responder uma pergunta também que me fizeram. Satanás tem acesso à morada de Deus, ao trono de Deus? A minha opinião, o pastor Ricardo Oliveira, é que não. Não tem acesso à morada de Deus, não tem acesso ao trono da glória de Deus, uma vez que de lá ele foi expulso. Ok? Teve a queda dele, de lá ele foi expulso e ele não tem mais acesso à morada do Santíssimo, do Santo, Santo, Santo. Como diz os serafins, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Kol Haaret Kevodó. Eu disse em hebraico o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Melo Kol Haaret Kevodó. Ele não tem mais acesso à presença de Deus. Ok? Então deixa aí esse vídeo. Espero que tenha ajudado você a sanar mais essa dúvida e abençoar o teu coração, o teu conhecimento aí, a crescer um pouco mais do teu conhecimento na Bíblia Sagrada, ok? Então se tu gostou, dá o like, dá o joinha, dá o ok. Não deixe de compartilhar nas redes sociais. Ao se inscrever, não deixe de ativar o sininho, tá bom? Para receber as notificações e os vídeos novos do canal, ok, meus amados? Isso vai ser muito bom para o canal. E não esqueça de falar do canal para as pessoas. Vamos fazer esse canal crescer. Eu conto com você para você espalhar aí, junto comigo, o conhecimento das Sagradas Escrituras, ok? Um grande fraterno abraço. Que Deus abençoe você e tua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.